Olá! Nós vamos agora ver uma aula especial sobre o assunto filas circulares. Então nós vimos até agora três estruturas sequenciais que usam vetores como substrato, que são a pilha, a fila e a lista, como caso geral da pilha e da fila. Na fila, vocês devem ter visto uma coisa que chama a atenção. O algoritmo de desenfileirar, ele parece extremamente ineficiente, porque toda vez que você tira um elemento do início da fila, a fila inteira tem que andar de maneira a que a gente ocupe novamente o primeiro elemento da fila e dessa forma a fila fique correta e sem nenhuma lacuna. Então, é necessário fazer isso. Não tem outro jeito da gente fazer isso numa fila desse tipo. Né? E a gente viu que esse algoritmo também vai lá para a lista e existem situações na lista onde isso também vai ocorrer, por exemplo, quando você tira o primeiro elemento da lista ou quando você tira um elemento no meio da lista e a cauda da lista tem que andar para frente. No caso da lista, isso não é um problema tão grave, porque são só algumas dentre as muitas operações que você faz com a lista e muito provavelmente, inclusive, operações que não vão ser tão comuns. Então a gente não se preocupa na lista com o fato de que essa operação é ineficiente. Na fila, por outro lado, todo mundo que entra tem que sair, ou seja, para cada elemento que entrou na fila, você vai ter essa operação de fazer a fila andar, e dessa maneira, na fila, o algoritmo de desenfileirar, ele representa um custo computacional considerável. Por isso se imaginou outras formas de fazer isso. Então, nós lá na frente vamos ter um tópico depois da lista encadeada, onde a gente vai ver listas circulares que são muito importantes e interessantes para diferentes aplicações. Quando a gente fala de vetores, normalmente a gente não fala de listas ou filas circulares em vetores. Porém, existe uma situação especial onde isso é interessante, e essa situação é a situação da fila com vetor. Então, vamos imaginar que nós vamos mudar um pouco a forma como a gente visualiza uma fila. Nós tínhamos visto aquele vetor na horizontal ou na vertical, onde a gente mexia os elementos. E se a gente pegar uma visualização deste tipo aqui? O que vocês estão vendo aqui é uma visualização circular. Tá? A lista começa no início, aqui na posição 0 do vetor, e vai até a posição 9 do vetor que está lá no outro lado. Então, e depois da posição 9, a gente tem de novo a posição 0. Obviamente, na memória, isso não acontece assim. Se eu uso um vetor como substrato, na memória os dados estão sequenciais, um atrás do outro, na posição subsequente de memória. Mas a gente pode pegar a nossa metáfora da fila e esticá-la um pouco e imaginar que a fila ela existe num carrossel, num lugar onde você tem um espaço definido, limitado, né, e ela é redonda. Bom, o que isso me traz de vantagem? Vamos simular a fila funcionando para a gente entender. Tá? A primeira coisa que é importante a gente ver é que nesse modelo de fila nós não vamos ter apenas uma variável de controle na nossa classe fila, nós vamos precisar de 3 variáveis de controle. E essas variáveis são início, fim e quantidade. Tá? Antes, isso aí era relativamente irrelevante, porque quantidade era dada pelo fim da fila. Tá? Agora, a gente vai ver que não vai ser mais. Tá? E o início era sempre a posição 0 do vetor. A gente também não precisava. A gente, na verdade, só tinha o fim da fila, que a gente inicializava com -1, lá quando a gente criava uma nova instância
da classe fila, o novo objeto fila. Aqui também a gente vai inicializar com -1, tá? Mas a gente vai ver que a gente vai precisar dessas outras duas variáveis. Inclusive, a primeira situação da fila aqui parece estranha porque você tem o fim antes do início, né? O início é 0, mas o fim é -1. É porque a gente usa o fim, inclusive, para nos indicar, tá, que, na verdade, não tem ninguém nessa fila, tá? Mas então, vamos ver. E a gente vai, obviamente, precisar da nossa constante que nos diz qual é o tamanho do vetor que nós temos. Então, uma fila que vai de 0 a 9 tem um max fila de 10. Como é que eu vou encher essa fila? Do mesmo jeito que eu encho uma fila comum, eu vou colocando elementos e vocês observam que o início não mudou de valor, ele continua 0, e fim agora sempre é a posição do último elemento preenchido nesse vetor. Muito bem. Então eu vou levar isso aqui adiante, vou continuar, tá? Então quando eu tenho um elemento na posição 5, a minha quantidade é 6, né? E toda vez que eu introduzo um novo elemento, eu também incremento quantidade. Essa é uma diferença do que a gente tinha visto antes, tá? Se eu continuar esse raciocínio, eu vou até encher a fila enche quando quantidade é igual a max fila, aqui, tá? E essa é a situação de fila cheia. Muito bem. Aqui não mudou muito, eu podia pegar isso aqui, desenrolar, esticar, e a gente tinha a mesma situação do nosso vetor. Tá? Mas agora que a gente vai ver uma mudança radical de comportamento. Essa fila, ela vai esvaziar de uma forma bem diferente e extremamente mais eficiente do que antes. Vamos ver como é que funciona? Então, eu vou tirar o elemento do início da fila, o início era 0, agora o início foi incrementado, o início é 1, eu tirei o A, né? Agora o B é o início da fila. Se a gente estivesse imaginando isso num supermercado, tá? A pessoa chamada A teria saído e a fila teria andado para frente. Essa estrutura de dados aqui, ela tem uma grande vantagem, ela não tem que andar. Tá? Você simplesmente atualiza o início para mostrar que saiu um elemento da fila. E com isso, a gente simplificou enormemente. Tá? Lá na frente, quando a gente ver complexidade de algoritmos, a gente vai ver que a gente pegou um algoritmo que tinha uma complexidade média n sobre 2 e reduziu essa complexidade para 1. Tá? Mas isso lá na frente a gente vai ver. Por enquanto, tá? Basta a gente trabalhar com a noção intuitiva de que, de um ponto de vista de operações de um computador, custa muito menos eu simplesmente atualizar o número de 0 para 1 do que eu empurrar tudo isso para o início da fila, não é? Muito bem, então vamos ver como é que a fila continua esvaziando. Tá? Da mesma maneira que ela enchia, a gente agora, ao invés de a gente incrementar o fim, a gente vai incrementando o início e retirando elementos. Tá? E por aí vai até esvaziar, obviamente. Tá? Então vamos continuar essa simulação. E aqui, vejam o seguinte, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Tá? Como é que eu faço agora, tá? Para eu colocar um novo elemento? Tá? E essa parte ela é muito interessante. Tá? Então vamos parar desenfileirando aqui no G, na posição 6. Tá? E vamos agora dizer, eu quero botar um novo elemento. Obviamente abriu espaço, então eu consigo botar novos elementos nessa fila. Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? O meu espaço abriu para cá. Tá? Muito bem. Mas o fim da fila está lá. O fim da fila está na última posição. Significa que se eu quiser não mexer isso daqui, eu vou ter que incrementar, na verdade, a fila lá. Ou seja, o próximo elemento vai parar na posição 0 que está ali. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente incrementa o fim e o fim passa a ser 0. Uau! Como é que eu vou controlar isso? Aqui o fim era 9, o fim foi incrementado, mas na verdade ele foi para 0.
é uma maneira muito inteligente da gente colocar isso no algoritmo, ao invés da gente simplesmente incrementar o número, tá? Nós vamos pegar, depois que a gente incrementou o número, a gente vai dividir pelo tamanho de max-fila, pelo tamanho do vetor, e a gente vai pegar o zero o resto dessa divisão. Tá? Enquanto que o número for menor que max-fila, o resto é o próprio número. A hora que o número passar de max-fila, tá? O que vai acontecer? O resultado é a próxima posição. A gente já vai olhar o algoritmo e vai entender isso aqui. Tá? Então, agora o fim da fila é 0 e o início da fila é 6. Tá? E a quantidade é 5. Então, por isso aqui é importante a gente manter a quantidade aqui como uma variável de instância da nossa classe fila, justamente para que a gente não tenha que ficar fazendo cálculos e possa errar pelo meio do caminho. Assim eu mantenho quantos elementos tem na fila, aonde que está o fim e aonde que está o início. Tá? Isso aqui, a gente olhando nessa figura, parece relativamente simples. Se vocês começaram a parar para pensar, e como é que eu vou fazer o algoritmo para fazer esse negócio funcionar? Tá? Essa parte não é tão óbvia, por isso a gente vai olhar primeiro a estrutura de dados e depois os algoritmos e discutir como é que cada questão dessas que parece menos óbvia acontece. Vamos dar uma olhada nisso? Então, eu vou colocar mais um elemento, tá? Vai dentro da mesma lógica, tá? E aqui eu posso fazer a fila crescer sem retirar elementos até eu chegar em fim na posição 5. Mais do que isso não dá. E é para isso que quantidade vai servir, inclusive vai servir como um freio, porque eu sei que quando eu botar um elemento na posição 5, eu cheguei no máximo possível de elementos ali. Tá? Bom, então, agora eu cheguei lá. Tá? Esse aqui é o limite que a fila pode crescer sem eu retirar mais elementos. Se eu retirar o G, que seria o próximo que vai sair, né? Eu posso começar a colocar mais elementos ali sem nenhum problema. Muito bem. Então, resumindo o que a gente viu até agora, tá? Numa fila em vetor, tá? Ou seja, pegando do ponto de vista da interpretação circular da metáfora da fila, tá? Então isso aqui não é uma lista circular, gente. Lista circular vai ser diferente. Tá? Tem mais questões no comportamento de uma lista circular. Aqui a gente está simplesmente visualizando um vetor como um círculo e colocando, tá, uma lista ali dentro. Tá? Então a gente chama isso de interpretação circular da fila, com vetor. Isso é importante. Tá? Ela é muito mais eficiente porque eu não preciso fazer a fila andar, não há movimentação de dados. Eu só mexo com as duas variáveis que me dizem o que é o fim e o que é o começo da fila, e eu faço de conta que o meu vetor é um círculo. Isso, com alguns algoritmos que a gente já vai ver, vai ficar bem fácil. Tá? Para isso, eu vou precisar de 3 variáveis de instância na minha estrutura de dados para fazer o controle, não apenas uma, como eu tinha antes. Tá? E as atualizações, tá, vão ser feitas através de uma operação de divisão inteira. A gente já vai ver como é que funciona. Então vamos primeiro olhar aqui. Como é que fica o construtor? Tá? O nosso construtor, ele ganhou basicamente 2 variáveis a mais. Ganhou o início e ganhou a quantidade. Antes a gente só tinha o fim. Uma outra forma da gente interpretar é, se a gente pensar, no exemplo de vocês, ao invés de vocês usarem simplesmente caracteres, que é o que eu vou sugerir daqui a pouco no exercício, vocês usarem um vetor para strings, por exemplo, vocês podem fazer dados ser um ponteiro. Se quiserem se adiantar, a aula que a gente vai ter na semana que vem, vocês podem tentar fazer desta maneira. Eu coloquei já aqui essa definição da classe como uma outra alternativa para vocês. Tá? Bom, a fila circular cheia, né, ela ficou diferente porque antes eu olhava se o fim
é igual a maxfila menos 1. Agora eu vou olhar a quantidade e obviamente que a comparação na quantidade é de identidade, tá? Não é menos 1. Porque antes eu começava 0 até 9 para um vetor de 10. Agora é 10 elementos, é o tamanho máximo, o vetor é de 10. Tá? Então mudou o algoritmo aqui das outras 3 estruturas de dados que nós tínhamos visto até o momento. Muito bem. Aqui a gente está usando quantidade na fila vazia e não mais, tá, o fim. Então aquela coisa que eu fui levando ao longo das outras 3 estruturas, que é o fim ser menos 1, eu também não vou olhar aqui. Eu vou olhar a quantidade. A fila está vazia quando não tem elemento. Então isso também é uma mudança. Eu sempre marco aqui em vermelho o que mudou, tá, nesses 2 algoritmos, fila cheia e fila vazia, tá, em relação ao fila cheia e fila vazia da interpretação linear da fila. Muito bem, aqui agora é que vai mudar alguma coisa em relação ao resto, e aqui que a gente faz o que não era óbvio olhando a figura. Tá? Então, se vocês olharem lá, eu vou fazer as mesmas coisas de sempre. Eu vou testar, tá, se a fila está cheia. Depois de testar se a fila está cheia, tá, eu vou lá para fazer o óbvio. Eu vou incrementar o fim, eu vou atribuir o dado que eu passei como parâmetro, tá, ao meu vetor de dados e eu vou incrementar a quantidade. Mas observem o seguinte, a questão da incrementação do fim, na verdade, ela funciona um pouco diferente. Tá? Eu havia comentado antes que a gente trabalha com resto de divisão. Então, aqui, o novo fim, ele vai receber o quê? O valor de fim mais 1, mas módulo tamanho. Significa o quê? Eu vou pegar o resto da divisão inteira de fim mais 1 pelo tamanho. Então, se a minha última posição era 0, era 9, perdão, tá? E agora eu vou botar mais um elemento. Primeiro eu incremento o fim mais 1, tá? Aqui depois do J, tá? Eu incremento o fim mais 1, eu vou ter 10. Aí eu pego este 10 e eu divido pelo max fila, e o meu resultado é o resto dessa divisão. 10 dividido por 10, o resto é 0. Tá? Então esse é o novo valor do fim, 0. Tá? Então, essa é a mágica que faz aqui. A gente trabalha com módulo. Tá? O módulo me permite fazer esse comportamento cíclico. Tá? Então, ao invés de eu simplesmente ir adicionando, eu adiciono e calculo o módulo. Adiciono e calculo o módulo. Dessa maneira, a hora que eu chego no ponto crítico aqui, tá? Eu consigo muito facilmente ter o resultado do próximo valor de uma maneira automática, né? Nessa linha marcada em vermelho aqui. Então, essa é uma das coisas que eu acho muito charmosas dentro de estruturas de dados, às vezes com um conjunto muito simples e pequeno de operações matemáticas escolhidas de uma forma muito inteligente, muito criativa, a gente consegue, com um algoritmo extremamente pequeno, expressar algo que é um comportamento que parece complexo e que de início, a gente olhando o comportamento, a gente não visualiza como será que foi programado isso daí. Então a gente vai ver muito disso, principalmente na hora que a gente entrar em árvores lá na frente. Vocês vão ver muitos algoritmos que resolvem problemas que parecem de início extremamente difíceis de você traduzir na forma de programa de uma maneira muito criativa e muito inteligente e muito compacta em termos de código. Bom, e como é que a gente vai fazer o retira? Funciona da mesma forma. Tá? Quando eu vou pegando e retirando e o começo da fila vai da posição mais alta do vetor de novo para o início do vetor, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, o algoritmo de retiro ele faz a mesma coisa. Eu olho a quantidade e vejo se a fila está vazia. Depois disso, se a fila não estiver vazia, eu vou retirar o dado e vou guardar numa variável auxiliar. Tá? Isso aqui eu não fazia antes, agora eu vou fazer.
é mais fácil assim. Né? E aí eu vou atualizar o início. Né? Quando eu insiro, é o fim que muda. Quando eu retiro, é o início que muda. Lá na nossa fila meramente linear, a gente só mexia no fim. Agora, tanto na hora de retirar quanto na hora de inserir, o fim sempre mudava de lugar. Agora, na hora de retirar, o fim não vai mudar de lugar, mas o início muda de lugar. Beleza. Então, o início aqui pode avançar e nós temos que entender como é que ele vai avançar. E eu diminuo a quantidade de 1 e retorno o meu dado. Bom, então, o avanço funciona da mesma forma que funcionava lá na inserção. Né? Porque da mesma forma que na inserção, também o início da fila muda de lugar. Se eu fosse retirar o G aqui, o início da fila iria para lá. Se essa fila tivesse mais para cá, o início da fila pularia por cima da fronteira 9 para 0 aqui. Muito bem. Então, é a mesma coisa. Eu incremento o meu início, porque o início vai sempre para frente no vetor, e aí eu pego o resultado desse incremento e eu faço uma divisão inteira por tamanho e pego o resto, e é o resto que eu vou usar como novo início. E é isso. Esses dois algoritmos, eles são estruturalmente parecidos com os algoritmos que nós tínhamos visto agora, mas conceitualmente eles usam uma visão bem diferente em cima do vetor, e é essa diferença dessa visão conceitual que faz com que esse algoritmo de fila seja extremamente mais eficiente do que qualquer outro algoritmo de fila que a gente tenha em estruturas de dados desse tipo. Muito bem. Então, como é que a gente pode visualizar um exercício para isso? A ideia é bem simples. Você vai reimplementar a sua lista como lista circular. Se você sente dificuldade em usar um ponteiro para strings, simplesmente faça um vetor de caractere como a sua lista. A ideia é a gente testar o resto dos algoritmos e não a gente brincar com ponteiros ainda. E construa uma interface de usuário, e aqui é o interessante, que mostre mais ou menos isso em forma circular. Faça algo em ASCII, colocando mais ou menos cada output numa determinada posição. Você pode usar brancos para encher a interface, ou você pode tentar aprender a usar alguma forma simples de controle de interface, como curses ou outra coisa, fica a seu critério. Mas a ideia é que você visualize a lista como um círculo e aí você simule isso acontecendo. Isso é fácil, bastante fácil de implementar. A parte de interface, se você quiser usar ou uma interface de usuário gráfica, ou então simplesmente em linha de comando, usar uma biblioteca como curses para você poder posicionar os caracteres em determinadas posições do terminal, você pode fazer, ou você pode simplesmente encher de brancos, de maneira a simular aí um círculo. Fica a seu critério. A ideia é só que a gente possa ver a sua fila circular rodando, e aí você vai fazer uma rotininha para encher isso de dados e fazer várias coisas acontecendo, de maneira que a gente não tenha que colocar manualmente os dados, mas a gente possa ver isso acontecendo. E é isso aí, gente. Divirtam-se com isso. Vale a pena implementar esta lista daí. Como sempre, isso aqui é gratuito para você usar do jeito que você quiser, desde que você não cobre por isso. E isso é uma aula do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Tchau, gente!